Bem-vindo! Conforme nós já estudamos, a parte do Grafana que traz informações para que nós possamos fazer a integração com os ABICs é bem limitada. Então nós temos algumas opções aqui relacionadas às métricas numéricas, as métricas de texto, os valores de texto coletados, o IT Service. Nós temos a opção de Item ID, onde você pode coletar todo o período de um determinado Item ID que você tenha dentro da ferramenta dos ABICs. Ele é muito mais para teste, muito menos para uso, então não vou me preocupar em abordar ele nesse curso. A Triggers, que é para a gente poder fazer a contagem do número de triggers que nós tenhamos em determinado ambiente. O Problems, que é para justamente nós utilizarmos a visualização dos ABICs Problems, tá? O que acontece? Só que os ABICs, ele é muito mais do que essas opções. E o que nós aprendemos foi que nós utilizamos aqui nos nossos testes SQL algumas consultas em banco de dados. Então, o exemplo que eu dei inicial para essas ferramentas de SQL foi apenas utilizando a tabela de host e grupos. Mas host e grupos nós temos grupos e hosts. Então nós já temos isso dentro da ferramenta. Então vou mostrar agora, essa aula é para nós conhecermos como utilizar isso de verdade. Como utilizar isso num formato de algo que realmente não existe, aproveitar o SQL para justamente suplementar, não substituir, mas suplementar as opções que o próprio plugin dos ABICs já traz para nós. Bom, o exemplo que eu escolhi para poder mostrar para vocês um caso foi justamente o exemplo dos períodos de manutenção. Bom, Bom, vamos fazer então um resumo de o que é o período de manutenção, né? Então nós temos aqui em configuração manutenção e nós podemos criar períodos de manutenção dentro dos ABICs. Esses períodos de manutenção servem para quê? Para que durante o período em que um equipamento está em manutenção, ele não faça coletas, que é a opção aqui quando você vai criar com coleta de dados e sem coleta de dados. Com coleta de dados, as falhas e os alertas eles vão aparecer com um símbolo falando que, apesar daquele alerta ter aparecido, ele naquele momento está suprimido, como a gente costuma falar dentro da ferramenta, e sem coleta de dados. Então, no período de manutenção, o equipamento simplesmente não vai ter nenhuma coleta de informação, tá bom? Então, o que vai acontecer? Dentro de um período de manutenção, eu tenho uma atividade global, então quando aquele período começa e quando ele termina, e dentro desse período principal eu tenho subperíodos, uns períodos menores. Então eu tenho a manutenção vai estar ativa em determinado período, né, período de tempo, e eu tenho períodos menores de tempo onde eu posso adicionar vários. Eles podem ser diários, semanais, mensais ou apenas uma vez. Eles têm um início e o fim deles é sempre calculado em dias, horas e minutos, que é o tempo de manutenção. Fora isso, você pode escolher hosts, host groups ou tags que vão ser bloqueados e vão entrar em manutenção, tá bom? Bom, agora que a gente fez esse resumo, então, no Grafana nós não temos essa ferramenta de períodos. Então o que a gente vai fazer vai ser justamente utilizar as técnicas de SQL que nós aprendemos para criar um dashboard para verificar esses períodos de manutenção. Apenas uma coisa que eu lembrei bem aqui, nós podemos chamar também os períodos de manutenção, como várias outras ferramentas chamam, de blackout. Então um blackout na monitoração para que uma mudança agendada não cause impacto na monitoração de ambiente, não gere alarmes desnecessários, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu não vou colocar aqui isso no testes SQL. Eu vou salvar o nosso testes SQL e vou criar um novo dashboard. E esse novo dashboard nós vamos chamar de, vou salvar já ele aqui, nós vamos chamar esse dashboard de manutenções
planejadas. Tá? E vou salvar ele aqui. Pronto. Agora que nós temos o dashboard, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um panel. E conforme nós já conhecemos, eu vou repetir mais uma vez, mude a sua visualização para table, para que nós possamos fazer os primeiros testes. Por mais que você de repente não queira utilizar a visualização de table, sempre inicie por ela. Vamos mudar a nossa query para o modo de Zabbix aqui, de database, né, do elefantinho aqui no caso que eu estou usando o PostgreSQL. E vamos usar o formato de table. Tomando sempre cuidado que o time series vai precisar de uma coluna chamada tempo. E aqui eu vou escolher o table, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu puxar o Visual Studio Code aqui. Só um minuto. Olhando aqui então no Visual Studio, o que nós podemos fazer aqui no nosso schema.sql é justamente pesquisar onde é que estão essas manutenções. Se a gente der uma olhada aqui na API do Zabbix, Documentation API, pronto, Zabbix Documentation API. E aqui na documentação da API, que nem eu comentei, né, muda para inglês, para poder, a gente está usando a versão 5. E aqui a gente vai ver aqui no final essa parte aqui da referência do método. E a gente vai procurar aqui onde é que está a manutenção. Manutenção, maintenance. Tá aqui, maintenance object. Então o nome em inglês é maintenance. Então a gente vai pegar esse maintenance, copiar e vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro do nosso esquema. Ctrl F, maintenance. Aqui ele já achou alguns para nós. Ele tem aqui é do hosts, na verdade, né? Então vamos subir aqui no topo, que eu já tinha comentado uma vez. E vamos pesquisar aqui. É a primeira tabela que estava antes do hosts. Então aqui, create table maintenance. Então a gente tem a tabela maintenances, está no plural. A gente tem o maintenance ID, um name, active sync, active till, uma description, um type e um tags. Então se a gente vier aqui na documentação da API, a gente tem aqui o descritivo do que é cada um deles. E aqui, se a gente dar uma olhada por cima, aqui, se a gente olhar aqui no final, a gente vai ver que cada manutenção também tem uma outra tabela, que é a time period. Então, se eu pegar esse aqui, daqui, da documentação da API, para cá para o esquema e pesquisar, eu vou encontrar a tabela time periods. Então, essas duas tabelas aqui a gente deve querer trabalhar. Então, vou copiar elas aqui para poder achar elas mais rapidamente. Num outro arquivo texto aqui, temporário. Vou precisar dessa aqui também de maintenances. Pronto. Então, aqui eu já sei que eu tenho essas duas tabelas aqui que nós vamos querer trabalhar, tá bom? Bom, então, olhando aqui agora a manutenção no Zabbix, eu sei que ela tem um nome. Eu sei que ela tem um tipo aqui sem coleção de dados, que é o que eu pelo menos tenho a boa prática de sempre usar. Nos projetos que eu usei, eu nunca fiz nenhum projeto com coleta de dados. Sempre utilizei nas manutenções o blackout mesmo, a forma de blackout. E aqui nós temos aqui os períodos. Alguns aqui já estão esperados, outros estão ativos. E aqui eu tenho alguns que estão chegando, né? Então vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer agora para poder escrever essa coleção de informações. Então se eu vier aqui no debug, aqui embaixo, eu posso descer. Ele usa realmente, ó, a maintenance.get, que é a opção aqui, né, que a gente tem aqui o maintenance object. Se a gente usar aqui na esquerda, a gente vai ver que tem o create, o delete, o get e o update. Então aqui o Zabbix, para criar essa página, ele dá um maintenance get. Se a gente descer um pouco mais, ele vai mostrar para a gente, ó, algumas opções aqui de SQL.
Então aqui, por exemplo, ele tem um select, aqui ó, select m maintenance id, m name, aqui ó, maintenance m. Então, esse cara aqui tá com m como alias, que nem a gente aprendeu na outra aula. Então vamos copiar esse cara aqui todinho e vamos trazer aqui para o nosso Grafana. Opa, legal. Então já trouxe algumas informações aqui pra gente. Vamos sanitizar, né? Sanitizar é limpar. Então vamos limpar aqui esse SQL. Select. Aqui nas vírgulas. Aqui eu tenho o from maintenance m. Ele colocou um order by aqui. E colocou um limit. Legal. Aqui já dá pra gente trabalhar bem. Então a gente quer fazer essa seleção aqui dos dados de manutenção. Colocar aqui ele de volta e vamos dar uma lida. Então ele tem um ID aqui, esse ID é interno dos Zabbix, então a gente provavelmente não vai precisar dele. Eu tenho o nome da manutenção, isso é importante pra caramba, uma dica de boas práticas. Sempre coloque o número da mudança, né? Que eu coloquei a MUD, né? Tem empresas que gostam de usar a Germud, né? Tem outras empresas que gostam de usar um ID interno da ferramenta, como por exemplo um GLPI, tá? Tem empresas que gostam de usar a RDM, né, que é a requisição de mudança, tá bom? Então sempre coloque o nome da sua mudança, pelo menos com esse indicador, que fica mais rápido de o gestor entender o que está acontecendo, tá bom? Maintenance Type, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa documentação. Então, Maintenance Type aqui vai ser o tipo, se é com coleção de dados ou sem coleção de dados, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, o mname como as, nome da manutenção, o Maintenance Type, nós vamos colocar aqui como coleta de dados. A gente pode colocar depois um sim ou não. ActiveSync, ActiveTill vai ser justamente aqui, ó. ActiveSync, ActiveTill. O momento que a manutenção se torna ativa e o momento que ela termina de ser ativa. Lembrando que essa manutenção aqui é justamente essa aqui dos Zabbix, tá? É essa aqui, ó, ActiveSync, ActiveTill. Então isso aqui, por exemplo, é uma boa prática que eu costumo usar. Se eu tiver uma mudança de apenas um período de tempo, deixa eu sumir com o debug aqui. Então, se eu tiver uma mudança com apenas um período de tempo, one time only, então aqui, ó, essa aqui vai de 22h45 com 10 minutos. Então, se eu voltar aqui na manutenção, vou fazer o ActiveSync, o ActiveTill no mesmo período, tá? Isso aqui é uma coisa que eu considero uma boa prática. Eu sempre copio e colo os dois e mantenho eles iguais. Mas, se eu tiver uma outra mudança aqui, como por exemplo... essa aqui não foi, só um minuto, acho que eu criei a 5. A 5 ela é uma manutenção com 2 períodos, não. Foi a 7 mesmo que eu criei com 2 períodos, agora que eu lembrei. Então tá aqui, a manutenção 7, ela tem 2 períodos, de um único tempo. Então é uma manutenção que vai começar do dia 15/11 às 3 da manhã com período de 2 horas e vai se repetir no dia 16/11 às 2 da manhã com 2 horas de duração. Vamos dizer que para o dia 15 só conseguiram autorizar com o cliente a partir das 3 da manhã, mas no dia 16 conseguiram a partir das 2, tá? Então vai acontecer uma única vez aqui e mais uma única vez aqui. Então essa manutenção vai acontecer 2 vezes. Mas o período da manutenção como um todo, que foi agendado para essa mudança, então eu preciso que comece às 3 horas, que é o início da primeira manutenção, e o final da última, que é 2 mais 2, então 4 da manhã do dia 16. Então esse ActiveSync, ActiveTill não necessariamente é o período final da nossa manutenção. Ele é o período de manutenção que está englobando todos os períodos. Ele é o período que engloba todos os períodos. Mas ele não é o período da janela. Então a janela de manutenção, que é o momento que eu vou fazer a manutenção e que o equipamento vai ficar indisponível, ele é o período, é cada um dos períodos, tá bom? E aí esses caras aqui que estão aqui em períodos são os time periods. Então, para a gente poder trabalhar com os time periods aqui também, a gente vai querer fazer um join.
gente vai juntar com a outra tabela que nós descobrimos aqui, que foi a tabela Time Periods. Se a gente der uma olhadinha aqui nos ABICs, se a gente pegar essa página aqui dos períodos dessa manutenção e apertar um debug, a gente vai ver que além do maintenance.get aqui embaixo, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, por time, que a gente já achou, né, o nome da tabela, time periods. Aqui, ó, na API, no método da API, ele já tem aqui select time periods extend, para justamente trazer as informações dos períodos. E aí, se eu continuar apertando F3 aqui no SQL, ele vai escolher o time period, onde o time period estiver em 7 e 8. Então, ele já tem as opções aqui de time period. Para nós vamos fazer só com SQL, a gente não tem a API aqui. Então, a gente vai utilizar aqui o nosso join. Então, a gente já está aqui com manutenção com o nome de M. A gente pode juntar aqui, então, deixa eu ver. Colocar aqui, eu tenho periods, deixa eu só conferir uma coisa. Se eu não me engano, eu estou esquecendo um detalhe aqui da implementação para nós. Isso. Então, o que vai acontecer? E cada uma dessas manutenções, ele chama justamente, se você for pesquisar aqui dentro do SQL, você vai ver que ele tem uma maintenance time period de uma outra tabela. Por isso é importante estar dando uma lida e entendendo aqui tudo como é que funciona, tá? Deixa eu só conferir que eu não lembro agora que se na API não tem esse objeto. Mas dentro do banco de dados ele vai ter isso aqui, ó, esse maintenance windows, tá? Então vamos conhecer essa tabela aqui para a gente entender. Então isso foi uma coisa que eu descobri, por exemplo, quando eu precisei fazer isso a primeira vez, esse select, eu estava dando muito erro entre o join da maintenance e do time period, e aí eu descobri que na verdade existe também uma tabela de N para N, tá? Que é aquela tabelinha do meio de hosts e groups, lembra da aula anterior? Então eu também tenho uma tabela de maintenance windows, que é justamente aqui que vai fazer a nossa união. Então eu tenho aqui, e ela é maintenance windows, ela tem um maintenance ID e ela tem um time period ID. Então ela também é necessária para nossa organização. Então vamos extrair ela aqui também. Então ela liga esses dois caras. Então, voltando à mesma lógica que a gente já tinha usado para os hosts e grupos, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou querer fazer um join. E eu vou querer fazer com que esse join, deixa eu só fazer uma coisa, que eu tenho a preferência de usar a tabulação do próprio Grafana para o Grafana. Então aqui, join, vamos colocar o nome da nossa tabela, que é o maintenance windows. Vou colocar aqui como W. E a gente precisa colocar aqui quando, ou seja, on, o M ponto. Vamos pegar aqui em cima, que é o ID, né? M ponto maintenance ID. Então, eu vou ter aqui o... Opa, linha errada. On W ponto maintenance ID foi igual ao M.maintenance ID. Então peguei o primeiro maintenance ID aqui da própria W e depois eu peguei o M.maintenance ID aqui do from da tabela anterior. E por último nós vamos fazer um novo join da tabela time periods. Vou colocar aqui como T on quando o T ponto. Aí aqui eu não vou usar uma maintenance ID, o maintenance ID já ligou uma coisa com a outra. Então agora eu vou querer ligar o time period. Então eu preciso do time period ID. Então a gente vai colocar aqui o t.time period ID igual ao W, que é a tabela de cima, ponto time period ID. Continua trazendo as mesmas coisas porque a gente não mudou nada aqui no nosso select. Tá bom? Mas se você notar, presta atenção nesse detalhe. A manutenção 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas têm apenas um período. Mas a 7 tem 2 registros. Por quê? A 7 tem 2 registros. Porque quando eu fiz o join,
ele selecionou 2 vezes porque existem 2 períodos em time periods. Então, a SQL já vai trazer os 2 para nós. Cabe a gente juntar essas informações e mostrá-las na tela na forma correta.